São 7h12, vamos começar a brincadeira para valer. Temos 48 pessoas, tem pouca gente, compartilhem mais para entrar mais gente, tá? Então, hoje, nosso objetivo aqui é estudar os top 3 das redes cabeadas. Diferenças entre switch Layer 2, Layer 3 e roteadores e como é que a gente usa eles na topologia, beleza? Então, o foco é esse, tá? Vamos começar aqui, ó. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Nascimento. Quem não me conhecia aí avisa, pô, nunca vi você é feio pra chuchu. Não fala que eu sou feio, tá? Mente pra mim. Eu quero que minta, fala que eu sou bonito. Então, eu sou o professor Marcelo Nascimento, esse cara que tá te falando. Eu sou um dos fundadores da DLTech do Brasil. Cuido dos cursos aqui da Cisco, parte de redes, e também da parte educacional como um todo aqui, tá? Eu sou CCNA, tenho que renovar algumas certificações, também fiz prova de ITIL, várias certificações, e vocês vão, quem estuda com a gente, me ouve pra caramba, né? Quem é a DLTech do Brasil? Cara, a DLTech do Brasil é uma empresa que foi fundada em 2007, então a gente tem um bom tempo de mercado, a gente tem CNPJ, é uma empresa certinha, com tudo o que a legislação manda, né? Nós somos um portal, tá? Um portal. Quer dizer o quê? A gente tem mais do que um curso. É o que a galera chama hoje em dia de comunidade. Eu não acho muito legal isso, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou ter que usar comunidade, porque todo mundo quer entrar nas comunidades, né? Mas é o mesmo esquema, tá? Então, o que você vai encontrar? Cara, são mais de 80 cursos, quase 2.000 horas de aula, tá? A gente tem, sei lá, quase 5.000 páginas de e-book também disponibilizado aí. A gente tem essas lives que estão sendo gravadas, todas as lives ficam gravadas no portal, tá? Você tem acesso aos nossos grupos fechados e tudo mais. Então, quem não é aluno, é isso que é a DLTech aí, tá? Eu sei que tem bastante aluno aqui assistindo a live com a gente, né? A gente também é, atualmente, Training Partner Silver oficial do Linux Professional Institute. Então, a gente tem os cursos aqui, ó, da LPIC 1, LPIC 2, né, o LPI 101.500, 102.500, 201.450, 202.450 e o Linux Essentials, tá? Mas a gente acaba sendo mais famoso pelo CCNA, que é onde a gente tem mais gente aprovada. Então a galera vem muito pelo CCNA e pelo nosso curso de redes completo, né? Quem gosta de fazer concurso público e tal, a galera que é concurseira, adora o curso de redes completo, né? Que nem o nosso amigo José Nogueira, que eu acho que não está aqui hoje. Ô José, se você estiver aí, dá um oi. Que já passou lá em 5 concursos públicos, né? Estudando aí com o nosso material. Então, dito isso, se alguém tiver alguma pergunta sobre a gente, pode fazer, depois eu vou lendo e falo, né? Fala um pouco aí sobre você, qual a experiência que você tem com a gente, se você é nosso aluno, se você já conhecia a gente da onde, se é do YouTube, se é do Facebook, tá? Eu quero saber um pouco mais, depois eu vou ler todos os comentários que tem aí. Se eu não conseguir responder agora, eu vou tentar responder depois, tá? Se forem coisas assim que eu julgo muito importantes, tá? Senão você pode também perguntar pra gente lá no nosso Instagram, tá? O nosso Instagram, você pode mandar um direct lá se você não for nosso aluno. Se for nosso aluno, você tem acesso aos grupos fechados, né? Se você entrar no direct do Instagram e mandar uma mensagem, você vai receber um aviso que é para você mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, tá? Mas lá você pode mandar mensagem para mim, se falar, eu participei da live e queria perguntar isso aqui. Ou então você manda lá no WhatsApp que a galera vai encaminhar para mim, beleza? Vamos começar a brincadeira, então, tratando dos switches. Essa primeira imagem já diz muito, tá? Switches Layer 2 e Switches Layer 3. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma arquitetura com core colapsado. Depois eu vou falar o que é isso aqui, se você não sabe, tá? Esse nome esquisito aqui, chamado core colapsado, tá? Então eu tenho 2 switches aqui, ó, fazendo a parte de distribuição e core neles. E a gente tem aqui os switches de acesso, beleza? Isso aqui
é uma definição que eu vou mostrar depois, né, de topologia, mas é a base para a gente entender a classificação dos switches, beleza? Mas vamos lá. Switch, primeira coisa. Quando a gente fala switch, maioria dos fabricantes, quando ele fala switch, ele subentende que ele é um switch layer 2, tá? Ele subentende que é um switch layer 2. A maioria dos fabricantes, os switches, eles estão na camada 2 do modelo OSI. Por isso que o nome é layer 2, ou switch camada 2, beleza? E o switch, ele é um avanço da bridge, né? Tudo nasceu com o hub, depois do hub veio a bridge, depois do bridge veio o switch. O switch, vamos falar assim, que é uma bridge multiporta que trabalha com hardware e não com software, tá? Por que que o switch está na camada 2, na camada de enlace, no data link layer? Porque ele toma decisão baseado no endereço MAC, que é o endereço de camada 2. Eu postei sobre o endereço MAC lá no nosso Instagram, né? O Dissecando Endereço MAC, eu postei lá. Eu coloquei até um título, Autópsia de um endereço MAC, né? Um negócio cadavérico aí. Mas beleza. Ó, galera, estamos com 55 pessoas. Todo mundo que está entrando aí, ó, seja muito bem-vindo, tá? Pegue e compartilhe a nossa live para entrar mais gente, tá? Já vou pedindo isso daí. Vamos voltar aqui, ó. Então, o switch toma decisão nesse endereço de camada 2, no endereço MAC, beleza? Por isso que o switch é layer 2. E normalmente, se você, por exemplo, estiver fazendo alguma coisa na Cisco, na Huawei, na Juniper, qualquer fabricante, quando o cara fala em switch, ele subentende que é um switch layer 2. Se o cara quiser falar de um switch layer 3, ele vai falar switch layer 3, tá? Isso é o mais normal. Quer dizer que vai ser sempre assim? Cara, aí depende do maluco, né? Tem maluco pra tudo. Tem cara que é doidão e vai falar de um outro jeito. Então depende da bibliografia, depende do maluco. Eu estou falando pela maioria, tá? Então o switch, ele toma decisão de encaminhamento baseado no endereço MAC, beleza? Por isso que o nome dele e ele está classificado no Layer 2, tá? Ó, o aleatório, Paulo Silas, sou vitalício, melhor escola de infraestrutura de redes. Porra, legal, valeu, Paulo. Haddad Nicolau, dando boa noite aí. Então o switch Layer 2, ele toma decisão de encaminhamento utilizando o endereço de camada 2 ou o MAC address, tá? O endereço de destino. Lembra lá que num quadro, né, num frame aqui, ó, ele tem um monte de informação. E ele tem o MAC de destino e o MAC de origem, tá? Esse D aqui, ó, é de destino, tá? Então ele vai tomar decisão baseado nesse endereço MAC e saber para onde que ele encaminha. Como que ele faz isso? Montando uma tabela de encaminhamento de camada 2, chamada CAN Table, tá? Ou tabela de endereço MAC, beleza? O CAN é Content Addressable Memory, tá? O que que essa CAN faz? Quando eu tenho um PC aqui, ó, nesse treco aqui, ó, e ele for conversar, ele vai mandar um frame. Ele vai pegar o MAC dele que está na origem e registrar na porta. Simplesmente ele fala aqui, ó, esse MAC que está na porta 1, ou 000000001, ele está vinculado na porta 1. Na prática, ele vai colocar mais uma informação, a VLAN, tá? A VLAN que esse cara tá. A maioria dos switches Enterprise, switches gerenciáveis, Enterprise, todas as portas, por padrão, vão estar na VLAN 1. E você vai mudando isso aqui de acordo com a tua configuração, beleza? Então, isso é um switch layer 2. É um cara que lê o endereço MAC, monta uma tabela de endereço MAC e faz o encaminhamento baseado nisso, beleza? Por isso que eu falei lá no Instagram que você tem que saber o endereço MAC. Para você conhecer uma rede, cara, uma rede cabeada, porra, você tem que conhecer o switch layer 2. O switch layer 2 aí é fundamental, é peça-chave, tá? Switch Layer 3. Assim como os roteadores, eu não vou falar de roteador agora, tá? Só vou colocar junto para reforçar e fixar na tua cabeça, fazer aquela lavagem cerebral. Switch Layer 3 e roteador, eles estão na camada 3
do modelo OSI. Olha o íconezinho dele aqui, ó. É esse quadradão e o roteador é esse redondão. Veja o íconezinho aqui, ó, de um switch de camada 2, é esse paralelepípedo aqui, né? É esse tijolo. Então o switch de camada 2 é um tijolo, tá? O switch de camada 3 é esse quadradão. Então quando você vê isso numa topologia, você já sabe o que ele é. Esses caras, eles são layer 3, por quê? Porque eles tomam decisão baseado no endereço de camada 3, num IPv4 ou num IPv6, beleza? Então o switch layer 3 e um roteador, eles tomam decisão na camada 3. Switch layer 3 também é chamado de multilayer switch, ou MLS. Você vai ver esse nome aqui, tá? Multilayer switch. O Tudo On IT tá falando que é de Angola, mas há mais de 2 anos é nosso aluno, bom material e boa didática. Legal, cara. Conhece a gente há mais de 2 anos? Então, o multilayer switch vai fazer encaminhamento pela camada 3, beleza? Só que é o seguinte, na verdade, um switch layer 3, ele nasce normalmente como um switch layer 2, tá? Ele nasce como um switch layer 2, e aí você coloca um comando para transformar ele em layer 3. Normalmente é assim. A maioria dos fabricantes é assim. Na Cisco, você coloca um comando chamado IP Routing para ativar o IPv4 e o IPv6 Unicast Routing para ativar o roteamento IPv6 nele, tá? Então o switch layer 3, ele não vai vir com o layer 3 ativado normalmente, beleza? Então normalmente ele é um switch layer 2 que vai montar uma tabela de endereço MAC layer 2 e vai encaminhar quadro, tá? Vai encaminhar quadro. Quando você coloca o comando IP Routing ou IPv6 Unicast Routing, aí, bicho, ele vai começar a entender o endereço IP e vai montar uma outra tabelinha chamada Ternary Content Addressable Memory, que é a TCAM, beleza? E vai começar a ter a capacidade de rotear. A grande diferença entre um switch layer 2 e um roteador é que o encaminhamento do switch é feito por hardware, tá? Assim como o encaminhamento de um switch layer 2 é feito por hardware dos quadros, o encaminhamento de um switch layer 3, em termos de IP, também é feito por hardware, tá? O roteador, a gente vai ver que ele encaminha por software. Então, a capacidade de encaminhamento de um switch layer 3 é violentamente maior do que um roteador. O roteador, apesar, né, do CEF, né, que é o Custom Express Forwarding lá da Cisco, o switch layer 3 ele acaba tendo mais poder de encaminhamento, tá? Então ele vai fazer roteamento IP, vai montar a tabela de roteamento, pode realizar outros serviços como ACL, DHCP, roteamento dinâmico. Então, por exemplo, num switch layer 3 eu posso ativar um SPF, eu posso ativar um RIP V2. Tem switches que suportam até BGP, tá? Tem switches que suportam até BGP. Eu posso colocar o meu DHCP nele, suporta DHCP Relay, que a gente estudou, né, nas outras lives. Então, ele faz coisas que o switch layer 2 faz e algumas coisas que o roteador faz. Beleza? Onde eu uso, quando eu uso cada tipo de switch? Switch layer 2 no acesso. O que é o acesso? É onde eu ligo os PCs. É onde eu ligo os servidores, tá? É onde eu ligo os equipamentos. Os endpoints, né? Vamos colocar assim, ó. Endpoints, que é o nome chique da parada, né? Então esse cara fica lá onde eu vou conectar os meus clientes, tá? Nossa, o Rodrigo Espiridião falando que teve um problema hoje com a Teclan esgotada. Cara, você forçou a amizade do switch. Mas isso aí dá para resolver, às vezes, com o SDM Profile, tá? Com os perfis de SDM. Switch Layer 3. Cara, eu posso usar no acesso. Na agregação, isso aqui, ó, é a distribuição
dentro de um data center, tá? Na agregação, a distribuição dentro do data center, na distribuição e no core, beleza? Ô, professor, switch layer 3 no acesso? Não é assim, né? Acesso, distribuição e core. Vou colocar distribuição e core. L2 e L3. Não é assim que a gente faz? Cara, pode ser numa rede convencional, ou pode não ser, tá? Pode não ser. Você pode ter switches layer 3 aqui ó, no acesso e fazer tudo layer 3. Por exemplo, se você for configurar um DNA Center, se você for fazer o SD Access da Cisco e de outros fabricantes, a gente coloca toda a nossa rede em layer 3. Tá? Ah, pode ser layer 2, layer 3, que nem a gente fazia antigamente? Pode, mas a maioria das vezes é layer 3. Portas de acesso, o Patrício está falando, são portas que eu conecto dispositivos finais. É isso aí. O core, você já vai ver daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar a topologia daqui a pouco, é um termo utilizado da arquitetura em 3 camadas. Então veja, normalmente um switch layer 3, ele é um switch mais poderoso. Switch layer 2 é um switch mais simples. Simples não quer dizer que ele não seja poderoso. Tá? Simples não quer dizer fraco. Beleza? Cuidado com isso. Poderoso quer dizer que esse cara aqui, ó, por exemplo, se você for utilizar ele no core da rede, quem não sabe o que é core vai entender daqui a pouco, normalmente esse cara aqui é um switch modular. Cara, é um bicho porretão, cara, que você encaixa a placa, módulos nele, tá? Suporta uma pancada de recurso, é um cara caro, caro pra chuchu. Isso é para rede pequena? Não. Para rede grande porte, tá? Existe switch layer 3 mais barato que esse cidadão aqui? Lógico, lógico. Quer ver? Eu vou trazer um aqui. Segura aí que eu vou trazer um aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu switchinho. Ó, o meu switchinho. Bonitinho, olha que lindinho ele. Ó, isso aqui é um 3560 do meu laboratório. Olha só aqui, ó. Esse aqui é um switch layer 3, tá? Isso aqui é um switch layer 3. Ele é igualzinho ao switch layer 2, não tem diferença nenhuma. Ele é um switch não modular, tá? Não é daqueles carões que eu falei para vocês, tá? Esse aqui é um switch que já é de configuração fixa, tá? E é um switch layer 3. Não é um switch fraco, suporta coisa pra caramba, tá? Ele é um carinha que aguenta pau, como a gente fala na prática, né? O Rodrigo tá falando que minha defesa é um SG300. O SG300 não chega nem perto desse que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, existe... Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você tá vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você tá vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em registre-se grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações,
que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Tá escrito assista. As outras está escrito assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana, ou o arquivo da semana, em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a Lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.